Morning Call aqui está de volta para falar um pouco sobre expectativa para essa super quarta. É a última super quarta do ano, gente, e já é amanhã. E olha, nessa super quarta a gente deve ter o Copom mantendo, o foco dos mercados nas decisões de juros de Brasil e de Estados Unidos. O economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa, é quem vai conversar agora aqui com a gente para poder trazer um pouco dessa expectativa agora do mercado para essa super quarta, portanto, a última desse ano. Luciano, que já está aqui comigo ao vivo no nosso, trazendo um pouco desse panorama. Mas antes, Luciano, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Muito bom dia, Débora. Sempre um prazer. Luciano, eu acho que não há muita surpresa, em relação ao que o mercado espera para a reunião de amanhã, em relação à decisão de juros especificamente, Isso já é majoritária, totalmente assim, a expectativa por uma manutenção de juros. O mercado não vê espaço para um corte agora, em dezembro. Mas há, obviamente, novamente, muita expectativa para o comunicado dessa reunião de amanhã. Parte do mercado acredita que vai ter um alívio no tom, o que abriria espaço para já ter corte em janeiro. Parte do mercado acredita que não, que o tom vai continuar muito hawkish, realmente como a gente tem acompanhado, e que corte somente vem em março. O que você espera, o que vocês aí na Monte Bravo acreditam que nesse momento é mais factível para esse comunicado do Copom? Bom, a gente espera que o Copom ele traga algum alívio no comunicado no sentido de reconhecer a evolução positiva do cenário entre as reuniões, O que significa isso? Significa que tanto a atividade quanto o mercado de trabalho, quanto a própria inflação e as expectativas tiveram comportamentos que são mais favoráveis na margem, Então a gente teve a divulgação do PIB da semana passada, trazendo um crescimento um pouco abaixo do esperado, mas principalmente uma demanda doméstica mais lenta, o crescimento dela, principalmente com o consumo desacelerando bastante na margem. Além disso, o mercado de trabalho, na última divulgação do dado de geração de vagas pelo CAGED, também desacelerou. A inflação corrente tem dado surpresas e os núcleos têm ficado bem comportados e com uma tendência de queda, principalmente a tendência mais de médio prazo. Os serviços também estão desacelerando a parte dos núcleos. Além disso, a gente tem as expectativas de inflação cedendo ao longo desse período. Então, acho que a gente vê todos esses indicadores e provavelmente lá fora, com o corte de juros do Fed, um momento ainda de liquidez elevada, e, portanto, tomada de risco para mercados emergentes vai continuar, um pano de fundo favorável em relação à última reunião e, portanto, você pode começar a flexibilizar um pouco mais o discurso e dar um sinal para janeiro de corte de juros. Uhum. Agora, o que poderia mudar essa trajetória nesse momento? Eu te pergunto isso porque da última sexta-feira para cá, a gente teve muita notícia e muito ruído político, principalmente, caindo como uma bomba no mercado. A gente viu uma forte precificação nos ativos. O próprio Comitê de Política Monetária também já vinha falando sobre a questão da precificação dos ativos e do quanto que isso também vem sendo acompanhado pelo comitê, muito principalmente por causa do cenário fiscal, mas também sobre esse cenário fiscal, a gente tem uma notícia com essa antecipação do cenário eleitoral de 2026, hoje, aliás, é um dos principais destaques de uma das capas dos principais jornais aqui do país, essa preocupação de Lula em realmente trazer como uma bandeira de campanha a tarifa zero para o ônibus, e isso, obviamente, teria mais impacto fiscal. Além das outras coisas, leilão que a gente teve na semana passada, que não atendeu exatamente toda a expectativa que a Fazenda esperava para poder fechar o orçamento, ou seja, o fiscal não sai do radar. E, no final, a gente também tem agora muitos ruídos políticos e que tendem a aumentar cada vez mais, Isso tudo às vésperas do Banco Central, dessa reunião do Copom, às vésperas, inclusive, dos diretores se trancarem lá na sala no Banco Central. De que maneira esse tipo de situação pode acabar interferindo nesse comunicado? Você acredita que isso pode ser um fator determinante para essa condição de política monetária? Porque se a gente para olhar números, como você mesmo falou, de inflação, enfim, atividade econômica, tudo parece até estar convergindo no que o mercado espera, no que o Banco Central espera. Mas e esses outros fatores? Então, esses outros fatores, acho que o Banco Central ele vai ser muito cuidadoso em lidar com eles da seguinte forma. Primeiro, a questão política é algo que não tem como você controlar e a gente tem uma eleição que está praticamente há um ano, daqui onde a gente está tomando essa decisão. Então,
O Banco Central provavelmente ele vai sempre ter essas informações, mas ele precisa ter, né, uma definição mais clara para poder tomar alguma decisão em relação a essa questão política. Mas, do ponto de vista do Banco Central, isso não altera o objetivo dele. O objetivo dele é trazer a inflação para a meta usando um instrumento, que é a taxa de juros. Então, isso acaba isolando, né? Todos esses fatores acabam sendo muito mais conjunturais e ruídos de curto prazo que não alteram esse objetivo de médio prazo do Banco Central. Por isso que acho que ele não colocaria esse peso nessa questão política, até porque são momentos que o mercado tem que daqui a alguns meses, provavelmente, essa tensão já diminuiu. E, além disso, com relação ao fiscal, é um risco que está sempre presente na decisão do Banco Central. Ele já tem falado sobre isso, tem sempre colocado isso como um fator de risco, e para a decisão deles, o que vai importar é o tamanho do impulso na margem, né? O que tem acontecido o fiscal continua ainda deteriorado, você não está tendo uma trajetória de convergência, mas o impulso fiscal que você está tendo na margem não está, né, acelerando. Então, por isso, o Banco Central ele ainda não precisa, né, mudar muito a maneira como ele imagina reagir a essa questão fiscal nesse momento. Ele precisa de mais definição para poder tomar uma decisão em relação a essa questão fiscal também. Agora, enquanto talvez a gente tenha ainda o Banco Central esperando por mais tempo para absorver esses choques fiscais no comunicado, do outro lado, ontem a gente teve o Boletim Focus trazendo uma mudança na projeção de juros para o ano que vem, porque assim, e aí até entra um pouco da dicotomia, né? Porque enquanto parte do mercado espera já início do ciclo de cortes em janeiro, no Boletim Focus de ontem, a gente mudou novamente, só que mudou para cima a projeção da Selic para o ano que vem. O que não faria muito sentido se a gente considerar que boa parte espera, né, corte para o início do ano. Ou seja, esse cenário de voltar a projetar a inflação acima quando ela tinha... Desculpa, a inflação não, Selic acima, juros acima, 25 pontos base, no cenário que a gente já tinha começado até a reduzir para o ano que vem essa Selic, que recado isso passa e como que o Banco Central pode interpretar agora, nesse momento, essa cautela das instituições vista pelo Boletim Focus ontem? Acho que o Banco Central ele vai entender provavelmente essa mudança, né? Uma mudança que aconteceu na margem, né? O 12 para 12,25, são 25 bases a mais, como sendo talvez essa cautela que você comentou do mercado, dado esses ruídos mais de curto prazo, mas no horizonte relevante dele de política monetária, todos esses eventos acabam se diluindo, né, no tempo e ficando menos importantes. Na verdade, o que o Banco Central está olhando agora é aonde vai estar a inflação em meados ali de 2027, que é onde ele tem impacto, né, nas decisões de política monetária agora. Então, esses ruídos de curto prazo são informações, obviamente, que são importantes para o Banco Central, mas a decisão está muito mais focada nesse horizonte, que é mais longo e que sai um pouco desses ruídos, e provavelmente essa revisão do Focus vai ser incorporada nos modelos, né? O Banco Central projeta naquele cenário que é publicado exatamente com a curva do Focus, e provavelmente esse aumento na margem vai gerar alguma queda na marginal, não muito grande, também na projeção dele de inflação, aumentando a probabilidade da convergência da inflação para 2027, onde é o horizonte relevante dele. Então, no final, o Banco Central vai interpretar essa informação como sendo, né, uma cautela um pouco maior do mercado, e essa cautela, no final, vai acabar ajudando, em parte, esse processo até de convergência da projeção dele para o centro da meta ali em 2027. Agora, só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, Luciano, ao mesmo tempo que a gente sabe que uma taxa de juros elevada, né, a 15%, tem seus impactos econômicos, principalmente para determinados setores, e que mesmo que a gente comece a cortar, né, logo no início do ano, a expectativa é que a gente ainda tenha uma taxa Selic em 2 dígitos, o que ainda é bastante elevado. Por um lado, obviamente, o impacto econômico para diversos setores é preocupante, crédito mais caro, a gente sabe de tudo isso. Mas, por outro, a gente também tem tido essa taxa como um atrativo importante por esse diferencial de juros, né, com os Estados Unidos. Isso tem ajudado bastante no câmbio, até você já deu uma pincelada sobre isso aqui no início do nosso papo. E eu quero saber se, do teu ponto de vista, isso pode acabar gerando algum potencial capital político até para
para a atual gestão, já que, mesmo lá atrás, eles criticando bastante a taxa Selic mais elevada, hoje o fato é que a gente teve um câmbio diferente nesse fim de ano do que o que a gente tinha no início do ano, e muito parte disso ajudado por essa taxa de juros elevada. Se a gente está falando de câmbio melhor, a gente também está falando, obviamente, de um alívio de inflação e por aí vai todo o efeito que a gente já conhece. Taxa Selic em 15%, na tua visão, tem sido mais positiva ou negativa politicamente falando nesse momento? Acho que do ponto de vista da política monetária, o que é importante é você conseguir uma inflação baixa e previsível ao longo do tempo. Isso a gente está conseguindo com essa política monetária. Então, acho que esse é o maior benefício dessa política monetária que a gente está fazendo agora. Os efeitos secundários, como você colocou, né, o câmbio um pouco mais bem comportado, na verdade, ele está num contexto até mais geral, né? Não só, né, você teve uma política monetária que foi coerente ao longo do tempo e com isso você conseguiu, né, diminuir um pouco aqueles riscos que você tinha no começo do ano de descontrole da inflação, mas por outro lado, esse câmbio também mais bem comportado reflete uma dinâmica que não é nossa, né? Boa parte desse movimento do câmbio veio de um cenário global que acabou ficando mais favorável para as moedas emergentes com o enfraquecimento do dólar. Então, uma parte do mérito, né, talvez daí no caso da dinâmica do câmbio, seja, na verdade, o cenário global que acabou indo para um caminho que acabou sendo um benefício dos países emergentes. Mas a gente não pode tirar o peso, obviamente, favorável da política monetária aqui, que ao gerar um cenário de inflação mais bem controlado e mais previsível, ele diminui o risco. Quando você diminui o risco, você também acaba afetando o câmbio via esse canal e o câmbio acaba apreciando. Mas se a gente dividir esses dois fatores, provavelmente 2/3 ou mais do efeito do câmbio agora mais valorizado tem mais a ver com o cenário global, talvez 1/3 tenha a ver com o cenário local, e esse fator do cenário local, provavelmente essa política monetária mais responsável, uma política monetária que conseguiu fazer essa convergência da inflação olhando aí o médio prazo. Luciano Costa, economista-chefe aqui da Monte Bravo, sempre bem-vindo. Obrigada, então. Ótimas análises, um ótimo papo. A gente se fala até uma próxima, meu querido. Muito prazer, sempre à disposição. Tá bom. Obrigada, tchau, tchau.